Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo ok? Sim, Fê. Então, vou começar a gravar. Vou compartilhar. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre sedação em neuro-TI. Meu nome é Felipe Barros, eu sou médico neurologista pela escola, hoje passo na neuro-TI. E é um tema que eu gosto muito, porque a gente vai ver como tem uma repercussão importante no nosso dia a dia de interconsulta, né? E de como isso tem um impacto no prognóstico dos nossos pacientes neurocríticos, tá bom? Eu vou... Só esperar todos eles chegar. Nesse meio tempo, eu vou usar o Pulev, tá? Que é uma plataforma interativa, não sei se vocês conhecem. Vou pedir para que vocês, pode ser num browser do computador, do celular, de onde vocês estiverem, abrir esse site aqui, ó, que é o pollev.com/Felipe Barros 127, que é a minha sala. E aí essa tela deve abrir para vocês. E aí vocês podem clicar em como vocês estão se sentindo hoje, só para a gente testar. Não precisa colocar o nome, tá? Se não quiser. Eu não vejo todas as respostas, só para a gente ficar com um pouquinho mais de interação. Então, eu vou responder também, estou me sentindo muito bem hoje. A gente tem 3 respostas por enquanto, vamos ver se mais gente consegue entrar e a gente dá seguimento. Todo mundo ok? Podemos seguir? Eu só não estou conseguindo ver o chat, gente, então não consigo. Oi, Felipe, tudo bem? Não consigo ver quantas pessoas tem, não, também. 17, pronto. Beleza. Tá ótimo. Então, 6, acho que estamos com um coro bom. Bom, lógico, né? Vocês podem entrar, vão ter várias perguntas, né? Vocês podem entrar quando vocês quiserem, fiquem à vontade, mas eu vou começar já com uma perguntinha para aquecer, tá? Ih, o que aconteceu? Gente, ó, eu vou mostrar a pergunta, não sei porque ela não apareceu quando eu compartilhei, mas eu vou mostrar a pergunta e aí eu vou voltar para a gente poder responder junto, porque eu acho que isso que aconteceu. Então, ó, a gente tem um homem, 66 anos, que tem um histórico de DAC, DRC, cirrose alcoólica, hipertensão e TAG, bastante coisa, né? E aí ele é trazido para o PS após uma colisão moto-carro. Foi entubado, foi transferido para a UTI. E ele parece agitado e desconfortável, tá taquicárdico, hipertenso e taquipneico, isso entubado, tá bom? Então, desses, né, qual que seria a sua primeira conduta, né? O que é que vocês acham que é mais emergencial para esse caso? Então, analgesia, sedação ou bloqueio neuromuscular? E aí deve aparecer para vocês essa pergunta daí. Então, analgésico fentanil, todo mundo? Todo mundo concorda? Vamos ver se a gente tem
outras questões. Gente, caso vocês esqueçam a pergunta, no Anki, no Pulev, ela aparece toda, tá? Não sei porque não apareceu no chat. Também acho, gente, eu acho que devia começar com analgesia, tá? É uma questão importante. A gente sabe como tem evidências que quando você faz uma boa analgesia, você reduz a necessidade de sedação, o tempo de ventilação. E quando você está com um paciente em constante dor, mesmo que ele esteja bem sedado, isso vai causar um disparo simpático, uma atividade catecolinégica no corpo como um todo, né? Isso vai aumentar estados como isquemia miocárdica, hipercoagulabilidade e delírio. A gente não quer isso, então vamos sempre fazer uma boa analgesia. E aí, você está realizando a pseudoanalgesia em um paciente que pretende fazer um despertar diário, tá? Qual desses analgésicos que você escolheria, né? Então, se eu quero despertar diariamente o paciente, hoje a gente não faz isso menos, né? Mas vamos pensar. O que é que você escolheria, né? Ou seja, qual que teria uma meia-vida adequada para isso? Fentanil, remifentanil ou morfina? Remifentanil, a pessoa colocou, vamos dar uma olhadinha. Mais alguém? Todo mundo? Gente, todo mundo, vocês fazem super remifentanil no dia a dia de vocês, assim, que eu nunca fiz na minha vida, assim. Morfina. O fentanil, coitado, que é o que a gente mais usa, ninguém marcou. Tá bom, vamos dar uma olhada, então, na farmacocinética desses fármacos, assim. Então, o fentanil é um opioide de ação rápida, né? A gente tem uma duração curta de analgesia, por isso que a gente usa ele em bomba de infusão contínua. Uma coisa legal é que ele não tem metabólicos ativos e você consegue ter um baixo ajuste pela disfunção renal, né? Mas, claro, né? Quando você tem um paciente de uremia, você vai ter mais sinais de hipotensão com fentanil, de bradicardia, por ser um opioide, tá? Quando o paciente tem uma disfunção hepática, pode aumentar um pouco, né, o tempo de meia-vida, porque ele é excretado pelo fígado, tá? Já o remifentanil é um opioide de ação ultra rápida, tá? Então ele tem um tempo de vida muito curto, tá? E quando a gente interrompe ele abruptamente, você pode precipitar um retorno da dor e uma resposta simpática, com taquicardia e hipertensão. A gente já não usa ele como analgésico de ação contínua, tá? Desses três aqui, eu prefiro o fentanil, eu acho. A gente consegue desmamar e ainda ter um tempo de ação, e manteria ele com controle analgésico mesmo durante o despertar diário, e se correndo por baixo uma morfina, se eu tivesse uma menor necessidade analgésica e eu visse que eu tivesse conseguindo controlar esse paciente com doses menores de opioide. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, como que é a suspeita de vocês, remifentanil. Não? Então vamos seguir. Felipe, uma dúvida. Mesmo considerando a meia-vida sensível a contexto do fentanil, que a gente tem uma dificuldade de desmame, principalmente paciente que ficou com essa analgesia por tempo prolongado, né? E eu acho que seria uma vantagem no remifentanil para ele ter uma meia-vida constante, independente do tempo de uso e da concentração e do volume de droga infundido, né? Então a gente tem aquela meia-vida mais constante. Porque eu não sei se a pergunta eu entendi direito, assim, no desmame eu considero até no mesmo raciocínio, tem que ter uma droga de uma meia-vida mais curta e mais rápida, não? O que eu pensaria, assim, vamos dizer, se eu tivesse querendo apertar diário, né, e o paciente tivesse entubado ainda, eu não queria deixar ele muito exposto à dor, né, por isso que seria o meu receio, né, talvez, deixar o remifentanil, porque aí eu faria, enquanto eu estou fazendo esse apertar diário, como que eu faria esse controle álgico? Entendeu? Seria esse meu raciocínio. Assim. E aí a gente conseguiria ter um pouquinho do tempo do fentanil nesse aspecto, né, mas com certeza, o remifentanil tem esse tempo de ação com minha vida muito curta. Total. E aí a gente passa um pouquinho para falar um pouco sobre sedativos, tá? Eu queria perguntar para vocês, né? O sedativo ele tem várias propriedades, né? Qual dessas não é uma delas, né? Qual dessas a gente não
não vê como propriedade de um sedativo. Então, analgésica, né? Todo mundo respondeu, vamos nisso, também concordo. A gente falou que o sedativo não é, né? Ele não é uma medicação analgésica. O que é que ele é, né? Então, ele é todo o resto. Ele é um fármaco com propriedades ansiolíticas, amnésicas e hipnóticas, né? E é importante a gente frisar que sedação é diferente de analgesia, né? Lógico, né? Quanto menos sedação você usa em um paciente, a gente tem pacientes nossos que precisam ficar com sedações muito curtas. O exemplo clássico é um paciente crise miastênica, que a gente vê às vezes na UTI completamente desperto, fazendo uma autossucção bucal, né? Isso mostra um melhor desfecho. Quando a gente minimiza a sedação, você vai ter um melhor desfecho combinado, incluindo menor duração da ventilação mecânica e um menor tempo de internação, tá bom? Qual que é a exceção? A exceção é quando a gente está intubando o paciente para tratar de uma hipertensão intracraniana, hipertensão intracraniana na nossa rotina, né? E a gente vê que esses pacientes, eles tratamento são mantidos sedados, pelo menos na fase superaguda. Nesse exemplo, por exemplo, um paciente com um AVC hemorrágico importante, com desvio de linha média. Então, a gente sempre tem que pensar, né? Existe um benefício de você interromper sedação e a gente tem que pesar isso com o risco de piorar a hipertensão intracraniana, tá? E, lógico, a gente sempre tem essa ressalva de que muitos trials grandes de sedação, a gente tem exclusão de pacientes neurocríticos, né? Então, pensando no nosso contexto, né? Por que eu vou sedar um paciente? Quais são as vantagens da gente sedar? Quando você seda, você reduz o metabolismo cerebral de oxigênio, tá? Isso vai aumentar a tolerância cerebral à isquemia, porque ele vai precisar de menos metabolismo cerebral, tá? Isso vai reduzir o desbalanço entre o que está sendo ofertado e o que vai estar sendo consumido pelo cérebro, tá bom? A gente tem dados disso com base em modelos experimentais e que você tem menos demanda cerebral de oxigênio quando você usa Propofol. Outra vantagem da sedação, outro uso da sedação, é que isso vai reduzir o fluxo sanguíneo cerebral. Por isso, por exemplo, que a gente tem que deixar o paciente sem sedação para poder fazer um Doppler transcraniano com protocolo de morte cefálica válido, né? Um Doppler que de fato vai entrar no nossa definição de morte cefálica. E todos os sedativos vão reduzir o fluxo sanguíneo cerebral de forma dose dependente, mas também vão ter um efeito sistêmico, alguns mais, alguns menos, reduzindo a pressão arterial média. E a gente lembra, né, que quando você cai a PM, você pode aumentar a pique por causa de uma vasodilatação compensatória. Então, a gente sempre tenta manter a PAM estável quando você está sedando um paciente, tá bom? Então, aqui tem um trabalho, né, mostrando depois a gente faz um boost para o Propofol, você tem um tratamento de pique associado a uma queda da PAM e a uma vasodilatação, tá bom? Outra vantagem é que ele pode controlar a pressão intracraniana. Por quê? Ele vai reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, reduzir a agitação e aumentar a tolerância ao tubo endotraqueal. Então, a gente quer, nesse momento que o paciente está numa posição de baixa complacência, né, e alta suscetibilidade a picos de pressão intracraniana, a gente reduz a movimentação, reduz o fluxo sanguíneo e pode ter um controle maior da pressão intracraniana. Lógico, a gente também usa a sedação no tratamento de um status epiléptico, tá? Então, a gente usa benzodiazepínicos, propofol, ketamina e barbitúricos para tratar um status epilépticos refratário. Existem alguns trabalhos que a sedação também pode ter um controle na depressão cortical, que é essa atividade patológica que a gente vê que causa uma lesão maior do que o esperado. Até uma coisa que a Carol Ronet estudou muito no contexto de HSA, né, em que a gente tem uma propagação da lesão por atividade elétrica ao redor desse córtex adjacente, causando um impacto neuronal local. E tem alguns trabalhos que mostram que a sedação pode ter um controle dessa depressão cortical, inclusive em contexto, como eu falei, né, da HSA.
Tá? De todos os sedativos estudados, a ketamina parece ter um melhor controle desse efeito secundário, né, desse surrogate outcome, que é a depressão cortical. Tá bom? Outra coisa que a gente pode também fazer com a sedação é manejar a temperatura guiada por meta. Então, quando a gente está num paciente pós-parada e faz uma meta, mesmo que seja uma meta de uma normotermia de 36 graus Celsius, não raro a gente precisa sedar o paciente para controlar o shivering, né? Aquele tremor que os pacientes exibem. E também auxiliar no controle de sincronia ventilatória, tá bom? Lógico, você sabe, quanto mais você sedar o paciente, você pode aumentar o tempo de ventilação e enquanto ele está sedado, você não vai conseguir um exame físico acurado para poder predizer o prognóstico pós-parado. Tá? E aqui só um protocolozinho de shivering, né? A gente, uma vez que você começa o shivering, né, o paciente está lá tremendo, você vai usar agentes sedativos apropriados, incluindo o dexmedetomidina, propofol, em alguns casos mais extremos até um bloqueio neuromuscular, tá bom? Então, a gente tem aquele nosso paciente que chegou na UTI, né, com DAC, DRC, cirrose alcoólica, hipertensão e TAG. A toma inicial mostrou um TCE com subdural e ele foi submetido a uma craniotomia com evacuação do hematoma. Tá? Ele evoluiu com uma PIC de 30, tá? Tá com um de Cush, uma bradicardia, hipertensão e uma arritmia respiratória, tá bom? E a gente tem vários agentes sedativos, né? Vocês escolheriam algum deles especificamente para essa situação, né? Qual que vocês escolheriam para sedar esse paciente multicomórbido, né? Doença renal crônica, DRC, cirrose alcoólica, no contexto de uma hipertensão intracraniana secundária a um TCE. Então, Propofol, por enquanto, está ganhando. Vamos ver se vai ser unânime ou se teremos outras condutas. Acho que todo mundo, muito bom, gente. A gente vai para Propofol. Vamos dar uma passeada por esses agentes sedativos, né? O Propofol tem essa meia-vida mais curta, né? Você usa ele quando um acordar rápido é necessário. Você vai ter uma vasodilatação, ele pode baixar a pique, mas atenção, que se ele também cursar com uma hipotensão, isso pode reduzir a PPC, né? E quando você tem intoxicação, né, por propofol, você pode induzir crises, é uma coisa para a gente ficar atento. Tá bom? Em doses maiores, ele pode induzir até surto de supressão no eletro, tá? E seria também o agente sedativo que eu escolheria nesse contexto. Tá bom? Vamos ver um outro casinho. Ó. Paciente de 40 anos, com epidural temporal, hepatite medicamentosa por causa dos fármacos anticrise, hipertenso diabético, está sedado com propofol devido a um status epilético refratário. E aí precisou adicionar midazolam, tá? Com propofol e entrou midazolam. No 9º dia de internação, ele evoluiu com uma acidose lática. Afebril, está com um catéter periférico, PCR baixo, fez raio-x urina 1 normais e está com destro normal. Qual que seria a sua conduta nesse momento? Então, suspender propofol. Eu concordo, eu também suspenderia o propofol, né? Vamos entender por quê. Esse paciente deve estar com uma síndrome de infusão de propofol, uma doença que acontece em infusões mais crônicas, né? Ele já estava com 9 dias de sedação. Isso pode predispor a infecções, pancreatite e hipertrigliceridemia, né? Então, qual que é a grande dica, né? Uma acidose lática na ausência de uma infecção, né? E se a gente mantiver o propofol, isso pode manter o paciente com uma depressão miocárdica e, eventualmente, o risco de óbito. Tá? Uma coisa interessante também do propofol, quando a gente compara ele com o midazolam, o propofol tem um menor tempo de ventilação métrica. Tá? E aí, o nosso paciente também estava usando o midazolam tem uma vida curta,
mas ele pode ter uma maior acumulação tecidual, porque ele é muito solúvel em lipídios, tá bom? Alguns pacientes podem ter taquifilaxia, e isso pode piorar o controle de pique, atentar para um uso muito crônico do midazolam, que pode promover sintomas de abstinência quando a gente descontinua a droga, né? E lembrar que quando você usa benzos e UTI, você pode aumentar um pouco o risco de delírio, mas a gente não tem como afirmar isso com certeza pelos poucos dados em pacientes neurocríticos. Tá bom? A gente está com esse paciente sedado, né, devido a um status epilépticos com midazolam. E aí a gente foi adicionando medicações anticrise, né, e isso acabou controlando o status. A gente decidiu desmamar o midazolam e observar o despertar. Só que o nosso paciente não acorda, tá? E a gente pensou, será que ele está com uma recirculação do midazolam? E aí, vocês fariam flumazenil ou vocês esperariam nesse caso? Bom, todo mundo achou melhor esperar, eu também acharia melhor esperar, né? Então, o que é o flumazenil? Ele é um antagonista, né, do midazolam. Ele inibe competitivamente os benzodiazepínicos no receptor GABA, tá? E a gente usa ele quando você tem uma suspeita de uma intoxicação por benzo, né? Entretanto, a gente não vai usar ele quando o paciente está saindo de um status epiléptico. Por quê? Porque você pode antagonizar agudamente o GABA e aumentar o risco de um reestatus, do paciente voltar em um status epiléptico, bem como o risco de uma síndrome de abstinência. Então, o flumazenil, em geral, é uma droga de emergência, para você evitar de intubar um paciente que está intoxicado agudamente com benzodiazepínicos, tá bom? Tem uns trabalhos, né, que mostram que propofol e midazolam parecem ser igualmente efetivos em controlar a pique em pacientes neurocríticos. A gente usa eles intercambiavelmente. Vamos ver um pouquinho as diferenças, né? O propofol tem um pouco de opinião de especialista, de um melhor controle de pique em casos refratários. O midazolam tem um melhor perfil hemodinâmico, com menos risco de hipotensão. Quem está correndo por fora nesse controle de pique com sedativos? Tá? Tem a ketamina, que é um antagonista NMDA. Ele tem menos efeito hemodinâmico, está crescendo muito atualmente, né? Pode ter esse efeito de uma anestesia dissociada, em que o paciente fica calmo e não reativa a dor. A gente começou a usar ele mais no contexto de guerras, tá? Antigamente. E aí, a grande questão com a ketamina, né? Um paciente de 45 anos, pós-TCE com subdural, atualmente sedado por propofol, teve hipertrigliceridemia. A gente optou por trocar o sedativo. E aí ele vem evoluindo com essa pique limítrofe de 25. A gente pode trocar por ketamina? Então, todo mundo concorda? A gente vai não mais acreditar nesse mito, né? Se você for na bula, tem até isso, né? Que a ketamina aumenta pique, entre outros efeitos colaterais, como alucinação, delírio e lacrimejamento, tá bom? Esses efeitos podem ser reduzidos pelo uso concomitante de propofol ou midazolam. Portanto, a gente já tem trabalhos muito antigos, né? Que relacionaram esse aumento de pique por causa de uma vasodilatação cerebral, mas eram trabalhos com baixo nível de evidência, 32, com base em experimentos com animais e relatos de casos, né? Meta-análises mais recentes concluem que a ketamina não está associada com esse aumento de pique, com base em vários trabalhos com humanos, né? Um pouco mais bem desenhados, ok? Vamos ver outro casinho, ó. Paciente de 40 anos, com AVC isquêmico agudo, pós-trombólise com RTPA. Ele evoluiu com agitação psicomotora por conta de uma afasia, sem dor, optado por uma sedação leve que prejudicasse o mínimo o exame neurológico para a gente não, né, perder alguma possível complicação, tá? Que agente que vocês escolheriam para essa sedação? Então, todo mundo foi no Precedex, eu também iria, né? O Precedex é esse agonista bem seletivo de alfa-2, que é um grupo de receptores noradrenérgicos que a gente tem
uma distribuição bem difusa, tá? Em alguns momentos, ele vai hiperpolarizar os neurônios e reduzir a atividade simpática por um efeito de feedback negativo. Isso vai ter um bom efeito ansiolítico, a gente usa bastante ele para controle de delírio e agitação. Como efeitos colaterais, pode ter uma bradicardia, uma hipotensão e um pouco mais de sedação do que a gente queria, mas é um droga que a gente tem bastante experiência na UTI. Uma coisa boa é que ele consegue sedar sem alterar em doses baixas a frequência respiratória e ter uma preservação da razão entre o metabolismo e o fluxo de paciente, e o fluxo cerebral, tá bom? E um bom uso em pacientes com delírio. Uma coisa interessante é que ele vai atuar nessa via que começa no lóbulo cerúleus, né, que tem neurônios noradrenérgicos que modulam vigília, atenção, sono e esse ciclo sono-vigília, né? Quando você reduz o output disso, você vai diminuir a transmissão de nora, e isso vai causar essa sedação e relaxamento. Então, você vai inibir a via ativa, né, de atenção e vigília, né? Enquanto o propofol e midazolam, como não interferem nessa transmissão noradrenérgica, eles causam relaxamento ao mesmo tempo que mantêm essa transmissão noradrenérgica, que pode, como vias fisiopatológicas, explicar por que eles estão mais associados com delírio do que a dexmedetomidina. Lembrar que quando o paciente está muito bradicárdico, você pode ser um motivo para descontinuar a dexmedetomidina. Eu estou, por exemplo, com um paciente internado com 100 anos, que está com delírio, e a família quer que ele durma super bem à noite e fique muito acordado durante o dia. E aí a gente pensou, bom, vamos tentar a dexmedetomidina, só que ele veio com bradicardia, isso pode acontecer, a gente realmente tem alguma dificuldade, e lembrar, né, que se o paciente já estiver usando beta-bloqueadores, amiodarona, isso pode precipitar uma maior bradicardia. Tá bom? Esse daqui eu acho que eu não tenho pergunta, mas vamos ver se vocês falam alguma coisa. Acho que já dei um spoiler. Paciente sexo feminino, 65 anos, tem uma HSA Fischer 4, WFNS 4 também, evoluiu com hipertensão intracraniana, com necessidade de pique e DVE. O DVE está em 10, drenando 20 ml a cada 24 horas, está com RAIS menos 5, sedada com propofol a 20, cabeceira elevada, PCA2 32, sódio 46, sem febre. Vem mantendo essa IC refratária entre 30 e 35, e a TC de controle mostrou esse edema parenquimatoso difuso, sem hidrocefalia importante, né? Então, qual seria a próxima conduta de vocês? Essa eu não coloquei no leve, mas vamos ver se alguém fala um pouquinho. O que é que vocês pensariam, assim, para essa IC refratária? Eu estou sem chat, tem que ser alguém com áudio, senão a gente passa. Tiopental. Tiopental. Eu falei tiopental também. Exatamente no próximo slide. Vamos lá, se você quiser passar. Então, tiopental é um anestésico barbitúrico de ação curta, início rápido. A gente usa nesse contexto, né, de hipertensão intracraniana refratária. A gente dilui em 100 ml, faz uma dose de ataque de 3 a 10 mg por quilo. Depois uma manutenção de 0,3 a 3 mg por quilo. Eu coloquei essa dose porque eu tive um paciente até na UTI da escola que a gente decidiu usar tiopental e eu não lembrava a dose, e aí cada lugar tinha uma dose diferente. Eu liguei para a Carol Lander, falei, Carol, me ajuda. Como a gente faz tiopental mesmo? Aí eu falei, gente, vou colocar isso em algum lugar, para eu poder usar de novo. A gente depois pegou uns 2 ou 3 pacientes de tiopental, foi mais tranquilo. Então a gente tem alguns estudos, né? Esse é um dos maiores que foi randomizado, que randomizou 44 pacientes entre pentobarbital e tiopental, e o tiopental foi mais efetivo no controle da PIC, né, e não teve diferença com o pentobarbital em relação à hipotensão arterial e infecção. Tá bom? Outro paciente com TCE grave fez uma terapia padrão ou outra com pentobarbital. Não teve diferença em relação a pique, duração de IC ou resposta de IC às medidas iniciais, e aqueles com pentobarbital tiveram mais hipotensão arterial. Tá bom? Então, a gente, em geral, usa o tiopental nesse contexto de uma hipertensão
intracraniana refratária e, em alguns raros casos, também em um status epiléptico refratário. A grande questão é que esses pacientes são muito graves, muitas vezes eles evoluem com uma falência de circulação intracerebral. Lembrar que o tiopental vai ter um tempo maior de meia-vida, né? Pode circular um pouco mais, para a gente poder fazer as provas de morte encefálica. Tá bom? Então, quando que você vai fazer sedação e analgesia? Você vai estudar o quão grave é a lesão cerebral, né? Como que está esse estado fisiológico cerebral, principalmente a PIC, né? Para ver se ele tem risco de uma hipertensão intracraniana. E o nosso grande objetivo é fazer um controle de dor, agitação e sincronia ventilatória, também realizando um controle de PIC, né? Então, quando você tem um paciente que tem uma IC, né, uma hipertensão intracraniana, você tem que fazer uma sedação com sedanalgesia, né, idealmente titulando com base na medida da pressão intracraniana, né? Isso se tiver alguma deterioração clínica, neuroimagem, né? Além disso, controlar dor, né, com analgesia, agitação e delírio, se for uma agitação importante. Você pode fazer uso de alfa-2 agonistas ou antipsicóticos, né? E se tiver alguma assincronia ventilatória, um ajuste ventilatório. Se o paciente não tiver sinais de hipertensão intracraniana, não tiver dor, não tiver agitado em delírio e não tiver com uma assincronia ventilatória, você tem que se perguntar, será que esse paciente precisa de uma sedação? A gente tem um paciente de 67 anos, tem uma HSA com um aneurisma de uma artéria comunicante posterior. Ele é hipertenso, diabético e tem uma doença coronariana. Ele evoluiu com uma pneumonia e precisou ser entubado. Depois da sedação, ele tem uma abertura dos olhos ao som da voz, mas sem contato visual. Como que vocês pontuariam o RAS desse paciente? Menos 2. Então, a gente tem uma pergunta aqui, né? Como que eu monitorizo o nível de sedação desses pacientes, né? O ideal é que eu tivesse critérios bem definidos para cada nível de sedação, que isso fosse fácil, tivesse uma boa acurácia, uma boa validação, e que eu conseguisse alinhar isso com objetivos claros de sedação. Ou seja, eu preciso chegar no nível tal de sedação para que a minha meta seja atingida. A gente tem essa escala mais antiga, que era uma escala Hansen, que é uma escala um pouquinho mais subjetiva, e hoje em dia a gente usa mais o RAS, né? Então, o nosso paciente estava com esse RAS mesmo de menos 2, né? Ele varia de mais 4, que é um paciente muito agressivo e violento, até um RAS menos 5, que não responde a som nem ao estímulo físico, né? E o RAS mostrou um melhor equilíbrio entre sedação e agitação, também tem uma melhor avaliação pelo EEG e uma melhor integração com uma escala de delírio muito utilizada em um TI chamado CAM-ICU. Então, a gente vê aqui como o RAS tem uma boa acurácia, né, entre diversos examinadores, tá bom? Quando a gente quer fazer uma coisa um pouquinho mais objetiva, né, e usando exames complementares, a gente pode fazer uso do BIS, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho do BIS. Paciente de 24 anos, teve um TCE por uma colisão carro-carro, ele evoluiu com uma hipertensão intracraniana refratária, e aí, para melhorar o controle do nível de sedação, foi colocado um valor de BIS, e o BIS está de 52. O que é que você pode dizer sobre esse paciente que tem um BIS de 52? Então, consciente, sedação leve, profunda ou muito intensa, apresentando um dano neuronal. Então, o que é um BIS, né? É um monitor que ele vai pegar algumas sequências frontais, tá bom? Vai de eletrocefalograma, vai modular isso por uma transformação de Fourier e vai te dar um número de 0 a 100, tá bom? E o seu uso é especialmente estabelecido no centro cirúrgico. Ele é especialmente útil quando você está usando uma sedação muito profunda, que ajuda você a ver o nível de sedação.
ou quando o paciente está bloqueado, que aí você não vai conseguir avaliar o nível de sedação por escalas clínicas como RAS, né? Valores menores de 60, né, que é o caso desse paciente, né, estão associados com a inibição de formação de novas memórias, tá? O BIS tem uma boa correlação com a escala RAS, né, então quanto menor o RAS, menor o BIS também, menor o BIS também, e o valor 52 ele realmente está, né, com uma sedação muito intensa, em geral, que é algo próximo de 60. Para dor, a gente tem outras escalas, né, que a gente usa com menos frequência no dia a dia da UTI. Um exemplo é essa escala chamada escala de nocicepção no coma, que avalia uma resposta motora, uma resposta verbal, uma resposta visual e uma expressão facial, né? Quando você tem valores próximos de 8 ou mais nessa escala, você está associado a uma maior nocicepção, né? Um maior contato com o pacientes de 30 anos, com estados epilépticos, necessidade de midazolam e propofol. O EEG contínuo mostrou um controle de status, né? O que é que vocês fariam nesse caso, assim? Secretário diário, desmamilento, vocês manteriam o paciente sedado ou aumentariam a sedação? Controle status, como que aumentar a sedação? Lento, né? Total, né? A gente hoje faz muito pouco esse despertar diário, né? O que a gente sabe você vai minimizar a sedação o máximo possível e se o paciente não tiver razão para estar sedado, a gente vai descontinuar a sedação, né? Isso, lembrar sempre, né, de fazer um desmilento de sedação em pacientes que estão usando a longo prazo ou ter risco de retorno do motivo pelo qual eles foram sedados como restados, né? E hoje a gente tem alguns trabalhos que não mostram um tempo de diferença em relação à ventilação mecânica, internação ou morte em pacientes que fizeram despertar diário. Se você não tem por que sedar o paciente, você não precisa mais sedar, tá bom? Um pouquinho de fisiologia da droga, né? Com exceção do propofol, a maior parte dos outros sedativos vão requerer uma redução de dose na disfunção renal. Então, você vai ter que ter um controle. Já a concentração do propofol, ele vai aumentar quando você reduz a perfusão hepática, tá bom? Então, às vezes vale a pena, quando você está tendo uma hipersedação do propofol, checar níveis de albumina, né, para ver se tem, talvez, uma maior relação com um efeito de metabolismo do propofol. Benzos, como diazepam, vão ter um metabolismo dependente do CYP, 450, então, disfunções nesse aspecto também podem aumentar o seu tempo de meia-vida, tá bom? Tanto MIDA quanto propofol podem induzir hipotensão e causar esse comprometimento hemodinâmico, principalmente um paciente que está hipovolêmico, tá? E alfagonistas, como dexmedetomidina, podem induzir hipotensão e bradicardia. Então, vamos ver um pouquinho de revisão, né? O que é um sedativo? É um agente que tem três propriedades: ansiolítica, amnésica, hipnótica. Muitas vezes ele não tem uma propriedade analgésica, né? Como efeitos fisiológicos, eles vão reduzir o metabolismo cerebral do oxigênio, o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão intracraniana. Quando que você indica a sedação? Uma UTI neurológica, para um controle de temperatura, para um status epiléptico e para uma hipertensão intracraniana. A ketamina não aumenta pique, e sempre que o paciente estiver agitado, avaliar se, antes de você aumentar a sedação, ele não precisa de um melhor controle álgico. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Vamos ver um pouquinho a opinião de vocês, a experiência de vocês com sedação. Uma coisa que a gente está usando muito hoje em dia, que eu estou tendo mais experiência, é com ketamina. Não sei vocês também. A gente está vendo, às vezes, um melhor controle de delírio pós sedação com ketamina. E, às vezes, o paciente pode só com ketamina, a gente consegue tirar ele bem da sedação. Eu uso
quando eu tenho muita agitação, eu não consigo controlar neurolépticos, e o paciente não tolera muito bem Precedex. Não sei como que está sendo a ketamina de vocês aí, nas UTIs da vida. Eu não tenho nem experiência, viu, Felipe? A gente tem usado bastante, Mara. Vários pacientes da gente com NMDA aqui na escola receberam ketamina, né? Então, recentemente, consigo lembrar, assim, nos últimos 3 meses, de pelo menos 2 ou 3. É uma droga que eu acho que virou a nova vedete, assim, meio que o Precedex foi aí há 4, 5 anos atrás, né? A gente tem a ketamina com várias sessões, assim, na Neurocritical Care Society, de prós e contras de uso de ketamina. A gente achando que realmente esse dado de tranquilidade de uso em pacientes com hipertensão intracraniana existe, e outros não, né? Outros, inclusive, criticando. Eu acho que você tem, Felipe, que ter, assim, um cuidado bem grande, porque tem dado para um lado e tem dado para o outro, né? Então, quando o paciente está lá, monitorado com a PIC, eu acho que é bem tranquilo, né? Mas a gente tem usado em alguns contextos que não, como, por exemplo, as encefalites e nos quadros de infecção, onde a gente normalmente não consegue colocar um monitor de PIC. Então, nesses casos, eu acho que vale ser cuidadoso, eu acho que vale usar os monitores não invasivos, é o que a gente tem feito, né? Então, ultrassom, bainha de nervo óptico, Doppler, né, o Brain for Care. Se você tiver qualquer indício de aumento de pique, eu acho que realmente a gente tem que ter cuidado, porque não há uma segurança assim de 100%. Mas acho que é uma medicação boa do ponto de vista fisiopatológico. Tem realmente assim vários motivos para a gente pensar em usar a ketamina, né? Não só aí a sedação, então acho que a gente deve tentar criar mão com essa medicação, mas assim, a gente usou bastante, acho que a Eduarda balançou lá a cabeça, acho que na UTI nos últimos, porque a gente teve esse boom de encefalite autoimune, então foi uma droga aí bem usada. E a gente sente que até os intensivistas estão muito mais confortáveis de usar a ketamina hoje, né? Muito bom, também nas UTIs que eu faço visita, estou vendo com bem mais frequência, assim. E eu acho que também está partindo dessa maior familiaridade dos intensivistas, né, com a ketamina, assim. E também com alguns usos acessórios, né, a gente está vendo também em psiquiatria intervencionista, né, para depressão refratária. Eu acho que hoje vai ter uma aula na ABN sobre o uso para cefaleia, com o João Valverde, assim, que a gente talvez veja que realmente tem outras questões, né? Assim, eu vi uma vez um relato de ketamina de um paciente com depressão que ele falou que nossa, mudou a vida, assim, sabe? E você tem realmente, né, alguns trabalhos que parecem colocar ele com evidência próximo da estimulação eletroconvulsiva, né? Daniel quer falar. Fala, Daniel. Oi, doutores. Muito boa aula, Felipe. Uma pergunta em relação à ketamina para uso na encefalite anti-NMDA. O efeito dela seria mais sedativo, doutor? Ou você pensa em alguma coisa fisiopatológica agindo associado aí ao uso? O que muda a doença, né? A droga que muda a doença é um terapia autoimune. A gente sabe, sempre é a primeira linha, né? Entretanto, tem algumas manifestações do anti-NMDA que a gente não consegue um controle muito bom só com droga que muda a doença. Então, de cinesias, movimentos involuntários, né? Assim, te confesso, o que eu já revisei para isso, a gente até costuma usar antiepilépticos para controle. Não lembro, se o pessoal quiser comentar, se com ketamina a gente teve um maior controle sintomático desses sintomas motores, assim. Não seria a minha primeira opção, só para isso, sabe? Não tem nada que eu lembre. Tem um artigo no Neurology, acho que agora que tem uns 2 ou 3 anos, Dani, que discute o provável benefício fisiopatológico pela ação nos receptores NMDA, que a ketamina tem, né? Mas como diz o Felipe, é tudo especulação. Então, assim, como é que entrou a ketamina nos nossos pacientes, né? Entrou como um adjuvante na sedação de um paciente que a gente não conseguia sedar com nada.
Então, os pacientes muito graves, que já tinham recebido propofol aí por dias, com risco de síndrome de difusão de propofol. Inclusive, a gente teve o síndrome de difusão de propofol recente na UTI. Então, nesse contexto, mas não como primeira opção terapêutica. Então, sedação segunda, terceira linha, quando você não consegue com as drogas habituais, né? Isso, embora exista essa teórica vantagem aí. Entendi. Tá bom, obrigado. Felipe, então entendi que, assim, despertar diário, não mais, né? Eu não costumo, não sei como que tá a sua opinião, Mara. O que eu vi de trabalhos, assim, que se você pode tirar a sedação, Tem que tirar a sedação, né? Sedado, né, assim, antes, né? E a gente até vê pacientes que não têm sedação. O clássico é a síndrome miastênica, né, em que eles ficam sem sedação, controle analgésico, né, até uma melhor resposta ventilatória tira o sedativo e tira a ventilação, né? Não é muito o que eu vejo assim. E também não costumo ver. Não sei se você está vendo no dia a dia aí da UTI que se passa do São Luís, se o pessoal ainda está fazendo despertar diário, assim. Não tá, doutora? Não tá fazendo? Não. Assim, onde eu trabalho, não mais. Mas, assim, às vezes você vê uma irregularidade de plantonistas, que muda bastante, né? Então, usualmente a gente tem feito, assim, a sedação é só em paciente neuro crítico, é mais para essas situações de status e o que a gente tem muita interconsulta é despertar patológico, né, gente? Então, esse manejo do despertar patológico com agitação psicomotora, necessidade de uso de neuroléptico, então eu acho que isso é bastante frequente interconsulta em UTI, né? Em pacientes não neurológicos também. Exato, é a nossa regra, né, em geral, assim. Mas não teve nenhuma mudança na literatura não recomendando, né, a realização do despertar diário. Então, e eu acho que o despertar diário nunca foi feito aqui, assim. Eu lembro que quando eu passava visita na Neuro-UTI do Mestre Gênero, a gente conversava, então a gente tinha 20 leitos, a gente começava pedindo para suspender a sedação do 20º, e aí, para quando a gente chegar lá, quem precisasse, quem pudesse ter sedação suspensa, né, então o paciente que não está em status, não está hipertensão intracraniana e tal, a gente pudesse avaliar sem sedação, né. E aqui no Brasil, eu nunca vi isso sendo feito de maneira rotineira, para ser super sincera. Eu acho que, do ponto de vista de literatura, eu acho que não teve uma mudança da recomendação grande de não fazer, não sei, Felipe, se eu estou errada. Eu acho que essa prática nunca foi muito adotada nas UTIs brasileiras, porque dá trabalho, então você suspende a sedação, avalia o paciente, porque a melhor janela que você tem para um paciente é o exame neurológico dele, é melhor do que Doppler, é melhor do que Brain for Care, é melhor do que tomografia, né, e a certeza que você tem de que o paciente está intacto do ponto de vista neurológico, né. Eu acho que o que mudou um pouquinho foi o conceito de que todo mundo precisa estar sedado. Acho que o Felipe tem razão. Quanto menos sedação você precisa dar, então é um paciente miastênico, é um paciente com Guillain-Barré, então eu posso deixar talvez só com Precedex ou com nada, com um pouquinho de neuroléptico para suportar o tubo, tudo bem. Mas, e aí por isso você precisa fazer menos despertar diário, porque você está sedando menos. Mas, assim, em algumas situações, eu não sei de que a literatura tenha mudado de maneira drástica. Aí me corrija se eu estiver errado. Não, eu peguei essa impressão do livro daquele de Neurocritical. Deixa eu lembrar. Ele fala bastante sobre do Kiwan Lee. Em nossos trabalhos, esse casinho do despertar diário eu peguei desse livro. Que ele fala, a gente não costuma fazer mais tanto, acho que as evidências não são suficientes. Para mim, quando você dá, na opinião dele, né, quando você pode desmamar a sedação, não precisa voltar, né, assim. É meio que uma realmente, eu não lembro, né? Eu não lembro, nem eu como R1 até hoje, assim, de eu fazer. É como você falou, professor, acho que nunca pegou muito aqui, né? Eu acho que na época que eu estava na R2, que era 2021, o pessoal estava fazendo para os Covids, para aqueles pacientes que
que estavam em sedação, eles faziam, eles tiravam de manhã, viam, aí o paciente agitava um monte, aí tinha aquelas bizarrices de 400 miligramas de quetiapina, diazepam 40 miligramas por dia, mais Aldol, mais sei lá o que, né? Então eu lembro que eles estavam, pelo menos eu não passei na G3, né, na época, eu estava na época a G3 era do Covid, né? Mas eu passei na G4, eu lembro que eles estavam discutindo isso, era algo que se discutia se ia fazer despertar diário ou não. E uma outra dúvida, por exemplo, paciente miastênica que você só quer tirar aquele desconforto do tubo, qual a melhor medicação? Acha que é Precedex, Fentanil? Cara, em geral a gente usa opioide de ação até mais fraca, assim. Tem paciente com tramadol, sabe? Só. Entendi. Porque aí você tem um controle analgésico, principalmente, né? Se você controlar bem, tá ótimo. Eu não lembro da gente usar Precedex. Vocês lembram de alguém de Precedex? Eu já usei Precedex para miastenia e é seguro, pode usar. Mas aí depende, como diz o Felipe, do que você está querendo. Às vezes o paciente está tranquilo e está incomodado com a dor, né, com desconforto, não é o Precedex que vai resolver, né? Então, acho que depende do que você está querendo, né, Dani? Se é sedação ou é analgesia, né? Entendi. Tá. Muito bom, gente. 11 horas sharp. Muito bom, Felipe, excelente.